Então, nosso trabalho tá assim, tem a alça das costas, a alça da frente. E nós precisamos emendar as duas alças. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa peça do avesso e trabalhar em pontos baixos para unir essas duas partes aqui do trabalho, tá bom? Vamos trabalhar em ponto baixo em toda essa parte aqui, mas primeiro a gente precisa virar o trabalho do avesso, tá ok? Virado o meu trabalho do avesso, a gente tem que observar que os pontos de um lado e do outro são iguais. Então, se nós vamos trabalhar ponto baixo, nós temos que trabalhar ponto baixo nos lugares iguais. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro pontinho, a gente tem que passar aqui. Agora, nós temos aqueles dois pontinhos do meio. Então, a gente vai pegar eles dois juntos, olha, e fazer dois pontinhos aqui. A gente também tem esse pontinho aqui, ó, que é o ponto baixo que liga um ao outro. A gente também faz um ponto baixo aqui. Aqui a gente tem 3 correntinhas nessa parte aqui, onde a gente normalmente fazia os pontos altos, a gente tem 3 correntinhas. Então, a gente tem que passar 3 pontos baixos aqui dentro também. 1, 2, 3. E nós temos aqui o pontinho baixo de união. Aqui e aqui. Você pega os dois e faz mais um ponto baixo. Olha só, eu tô unindo as duas partes da minha peça. Aqui no meio eu tenho mais duas correntinhas, então eu coloco 2 pontinhos. Aqui eu também tenho um ponto baixo, então eu tenho que pegar dos dois lados esse ponto baixo e unir. Tá vendo? E agora nós temos mais 3 correntinhas aqui, então a gente também vai colocar 3 pontos baixos. Temos aqui nosso amigo ponto baixo da carreira de base, tem que pegar aquele lá atrás, ó. Vocês estão vendo? Tem esse aqui na frente e tem esse aqui atrás. Tem que pegar os dois juntos e puxar. Está ficando assim. Aí você vai dizer, ah, mas vai ficar estranho. Mas não, quando você virar, isso fica imperceptível. Aqui nós temos mais 2 pontos baixos para fazer. E o último, que tá aqui na pontinha. Então, a gente ficou com a nossa união da seguinte forma. Assim. O que eu vou fazer agora? Vou virar o meu trabalho pro lado direito de novo. E a nossa emenda fica assim. Então, usando a peça, trabalhando com a peça, enfim, você não vai perceber a emenda de forma alguma, porque ela tá no lado avesso. E aqui você pode arrematar o seu fio. Certo? Eu vou arrematar o meu fio, vou fazer as duas outras alças, emendar da mesma forma, e depois eu volto para explicar para vocês como é que faz o ombrinho de fora. A manguinha com o ombrinho de fora, nesse ponto fantasia aqui, tá? Já voltamos. Bom, pessoal, nosso trabalho tá assim. Eu já fiz a alça da parte aqui, da parte das costas, e agora eu tô fazendo a parte da frente. Eu fiz aqui, como das outras alças que a gente fez, eu fiz os 7 bloquinhos de pontos altos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O detalhe, vocês vão perceber que quando a gente vai fazer a nossa laçada e vai introduzir aqui no nosso espacinho, vai ficar sobrando um espaço aqui no meio. Esse espaço aqui vai ficar sobrando. Esse espaço que fica sobrando, ele vai ficar no decote, tá? E não na cava. Na cava, vocês podem ver que não tem espaço nenhum. É colocado o ponto aqui e o ponto aqui no mesmo espacinho. E aqui vai ficar sobrando um. Então, a cava fica mais apertadinha e o decote aqui na frente fica mais abertinho, tá? Então, quando a gente vai fazer aqui, chega aqui no final da carreira, como nós fizemos as outras vezes, e introduz aqui nesse pontinho, deixando esse espaço aqui em aberto, tá? Depois a gente vai fazer o nosso acabamento e ele vai ficar praticamente imperceptível, porém com um pouquinho de abertura no decote, tá certo? E ao restante da nossa alça, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez as outras, diminuindo, diminuindo, até chegar em 3 bloquinhos de pontos altos e fazendo as carreiras necessárias até atingir a altura do ombro, ok? Emendando da mesma forma, com ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar como ficou.
Então, pessoal, fiz toda a última alça, emendei, como nós fizemos anteriormente na outra alça. Meu trabalho, no momento, está assim, ok? E se tudo der certo aí pra vocês, o meu fio da minha emenda ficou aqui pro lado de dentro do decote, ok? Então, eu já vou poder puxar aqui o meu fio e continuar fazendo o acabamento do decote, certo? Então, como eu faço? Logicamente, vocês provavelmente têm o seu ponto favorito, tá? E eu gosto de fazer o ponto tombadinho. Então, eu pego esse fio, esse meu fio tá aqui, ó. Eu fiz a minha emenda aqui atrás e esse fio tá aqui. Eu vou pular aqui pra dentro desse espaço, certo? Desse espacinho. Vou fazer 2 correntinhas, uma laçada e faço 2 pontos altos. E pulo pro outro espacinho. 2 correntinhas, uma laçada, tiro um ponto alto, outra laçada, tiro outro ponto alto e pulo aqui pro próximo espacinho. Vocês podem observar que a gente tá usando só o espacinho dos bloquinhos, ó. Espacinho, espacinho, ok? 2 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, dentro do próximo espacinho um ponto baixo. Então, esse é o nosso clássico ponto tombadinho, né? 2 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, pula dentro do próximo e prende com ponto baixo. E assim nós temos o nosso ponto tombadinho. Você vai fazer esse ponto tombadinho ou o ponto da sua preferência no acabamento por todo o contorno do seu decote. E eu vou fazer aqui o meu, quando eu voltar eu mostro como ficou. Então, acabei de fazer o meu acabamento em torno do decote e ficou assim. Fica um babadinho, delicadinho, né? E também vocês podem notar que ele já fecha um pouco o decote da peça, ele não fica tão aberto, né? Ele fica fechadinho, porque o acabamento dá esse efeito, tá bom? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vocês percebem que se vocês quiserem deixar assim, já dá uma blusinha, né? Uma blusinha, é só fazer os acabamentos aqui nas cavas, e nós temos uma blusinha de alça, né? Acabamento aqui nas cavas e o acabamento aqui embaixo. Se vocês não quiserem fazer essa parte do ombrinho que nós vamos fazer de fora, não precisa. Porém, aqui nesse vídeo, para fins dessa peça, nós vamos fazer os ombrinhos, né, da nossa peça. Então, aonde é que nós vamos inserir o nosso fio? Aqui, onde começou as diminuições, onde terminou as diminuições, aqui é onde vocês vão inserir o fio, ok? Vocês vão inserir aqui o fio de vocês, para visualizar bem. E o comprimento do cordão que nós vamos fazer, para fazer o ombrinho, tem que ser o mesmo comprimento dessa parte aqui. Então, vocês têm que ter um cordão com esse comprimento, para dar certo, tá? Então, no meu caso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas, 10 na verdade, carreirinhas, né, a partir daqui. E eu, então, vou fazer um comprimento equivalente a esses 20, as frente e as costas, a esses 20 pontos aqui de carreirinhas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Já vou mostrar pra vocês. Então, tendo em mente que nós vamos inserir o fio, né? Nós temos aqui o começo das diminuições, até aqui onde nós paramos de diminuir. Esse aqui é a última carreira, que tem os 3 bloquinhos de pontos altos. Então, aqui nesse pontinho é onde a gente vai inserir o nosso fio, certo? Nesse pontinho ali. Então, eu tenho aqui meu fio, eu vou inserir aqui. E agora eu vou começar a fazer o nosso ombrinho de fora. Fiz os nozinhos. Eu gosto de fazer 2 nozinhos para deixar firme. Depois a gente arremata o fio, coloca uma colinha para garantir que não vai desmanchar, né? Depois com o uso. E vamos começar a fazer o seguinte. 1, 2, 3 correntinhas. Faz uma laçada e coloca aqui nesse mesmo lugarzinho e tira um ponto alto. Certo? 1, 2, 3 correntinhas, uma laçada, insere aqui no meio, pegando esses 2 pontinhos, um ponto alto.
1, 2, 3 correntinhas. Insere aqui nesse pontinho. Outro ponto alto. Com isso, vocês vão ter um cordão, ok? E que já vai ter o acabamento prontinho aqui em cima, tá? Você vai fazer quantos pontinhos desses forem necessários para atingir o tamanho que a gente precisa dessa alça aqui, certo? Então, eu vou fazer 20 e já volto para ver se realmente funcionou o tamanho da nossa peça. Prontinho, fiz o meu cordão. No meu cordão aqui tem 20 pontinhos desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? O que eu vou fazer agora? Eu preciso que esse meu cordão, que a minha manguinha tenha o mesmo tamanho que essa parte aqui. Essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou ver se foi suficiente. Estão vendo? Aproximadamente, né? Não é uma coisa exata. Mas a gente tem que medir aqui. Olha, coloquei aqui meu cordão. Dá uma... Segurei aqui, virei. E já deu pra concluir aqui, tá vendo? Que vai faltar 1, 2, 3 pontos pra fazer o tamanho correto. Então, eu vou pegar o meu fiozinho do meu cordãozinho e vou fazer mais 3 pontinhos desses. Essa manguinha é melhor que ela fique um pouquinho solta do que acontecer dela ficar apertada e a pessoa se sentir desconfortável usando a peça. Então, no meu total aqui, deu 23 pontos. O que eu vou fazer agora que eu tenho a minha quantidade de pontos adequada? Eu vou ir aqui do outro lado da manga, exatamente no mesmo local onde nós terminamos de diminuir, que é aqui, tá? Nós temos aqui os 3 pontinhos. E eu vou inserir o meu cordão neste ponto aqui. Conseguiram visualizar? Vamos ver. Eu tenho o meu cordão aqui. E agora, eu coloquei no mesmo lugar, equivalente ao mesmo lugar aqui, da frente. E aqui eu vou prender com um pontinho baixo, baixíssimo no caso. O que eu faço agora? Agora, nós temos aqui, esse ponto aqui. Inseri aqui o meu fio, certo? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou inserir um ponto baixo aqui. Porque agora, nós vamos começar a fazer carreiras de ida e volta, prendendo sempre dos lados. Então, eu subi 2 correntinhas aqui, prendi com ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou inserir aqui com ponto baixo aqui nesse primeiro ponto do cordão. Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer os meus 3 pontos altos aqui no próximo ponto do cordão, certo? 3 correntinhas. No próximo pontinho eu vou inserir um ponto baixo, 3 correntinhas e os meus 3 pontos altos. Novamente, assim até o final da carreira, certo? É o mesmo ponto que a gente vem trabalhando a blusa toda, né? Então, aqui nas alças nós também vamos fazer o mesmo ponto. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto para mostrar para vocês.